Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. O nosso desejo, como de hábito, é que o amigo Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz, a sua infinita paz. O filósofo René Descartes disse certa vez: eu daria tudo o que sei pela metade daquilo que ignoro. E esta frase de René Descartes serve perfeitamente para as nossas reflexões em torno das questões espirituais. A bem da verdade, nós ignoramos muito mais coisa do que sabemos sobre espiritualidade, sobre evolução, sobre programação reencarnatória e principalmente sobre a vida depois desta vida. Poderíamos dizer que o farto material que nós temos de inúmeros escritores do plano físico e do plano espiritual, desde as obras de Allan Kardec, o Pentateuco, até as obras de Chico Xavier, passando pelas obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, ainda assim nós sabemos muito pouco. Existem basicamente 3 tipos de palestra: aquelas alegres, com muitas piadas, divertidas, onde você aprende e se diverte ao mesmo tempo. Eu particularmente gosto mais dessas. Gosto das palestras com alegria, gosto das palestras com brincadeira. Claro, a brincadeira dentro da responsabilidade. Existem aquelas outras palestras que elas são mais emocionantes, aquelas que você se emociona ao ouvir o orador, aquelas palestras que falam do Evangelho, em que nós somos levados às lágrimas pela forma como o orador expôs. E existem aquelas palestras que dão um nó na nossa cabeça. Existem aquelas palestras que faz a gente sair do centro mais preocupados do que quando chegamos. Aquelas palestras que tiram o nosso sono. A de hoje é essa. Nós vamos fazer esse tipo de abordagem, porque, como a nossa querida amiga Nice disse, nós estamos lançando aqui nesta casa o livro Os Pacificadores em Nome da Paz, do Espírito Aulos, que vem ao encontro das nossas expectativas nesses dias tão turbulentos. Embora o livro trabalhe outros assuntos, como as personalidades, as subpersonalidades, o trabalho dos médiuns, o trabalho do espírito quando o corpo está adormecido aqui na terra, o livro traz basicamente uma reflexão em torno da paz. A paz do mundo, a paz do nosso querido Brasil, que vem sendo assolado com tantas e tantas denúncias de corrupção. E aqui nós não estamos e não poderíamos falar de partidos políticos, não é isso que está em questão, mas das dificuldades que o nosso Brasil vem tendo economicamente e talvez o problema maior de todos, a corrupção, que parece que não tem fim. Hoje, no nosso querido Brasil, é a impressão que nós temos que a corrupção é um poço sem fundo, e quanto mais nós caímos, ainda mais para cair. E o livro fala sobre isso, fala desta paz, já que nós estamos falando da transição planetária, fala da paz do nosso querido Brasil, já que, como disse Humberto de Campos, Brasil está predestinado a ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Todavia, o Espírito Aulos ressalta algo que é fundamental, que é a paz interior. Nós não vamos conseguir levar a paz a ninguém se nós não estivermos em paz. Que talvez o maior problema de nós seres humanos, particularmente aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, é que nós temos um desejo imenso de levar a paz ali, acolá, e evidentemente que isso é muito bom, mas não enquanto o nosso coração, o nosso mundo íntimo ainda estiver em conflito. É preciso pacificarmos a nossa intimidade, pacificarmos as nossas emoções e os nossos pensamentos. Esta é, pois, a dinâmica do livro. E nós então iniciamos a palestra lembrando de alguns casos
que eu tomei o cuidado de trazer o nome dos livros, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida. No livro Somos Seis, que é uma psicografia de Chico Xavier, da década de 70, o espírito, um dos espíritos que se comunica através dele neste livro, é o espírito de Volkmar, que fala do edifício Joelma, do incêndio no edifício Joelma, que aconteceu na década de 70, 73, 74, onde muitas pessoas morreram. Quem é desta época, eu que já nasci só em 1988, não era da minha época, mas muitos aqui acompanharam pela televisão o edifício em chamas e as pessoas desesperadas, algumas morrendo queimadas e outras se jogando lá de cima devido à proximidade do fogo e morrendo naturalmente com impacto no chão. Neste livro, o espírito Volkmar diz uma coisa impressionante. Ela, se referindo a alguns espíritos que morreram no incêndio, ela diz assim, abre aspas: muitos irmãos que morreram do edifício, quando chegaram no plano espiritual, necessitaram de uma cirurgia plástica regenerativa, fecha aspas. Muitos que morreram no edifício em incêndio, ao chegarem no plano espiritual, necessitaram de uma cirurgia plástica regenerativa. E a gente lê, mas a gente não presta atenção. Isto significa que, a depender da morte que nós temos, a depender da vida que vivemos, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual pode se ressentir com a causa da morte no corpo físico, porque ela está falando de cirurgia plástica no perispírito. E aí então nós começamos a pensar que aquela teoria de que morte é libertação, que quando nós morremos nós vamos nos libertar, ela não é totalmente verdadeira, pelo menos em alguns casos não. Basta lembrarmos o próprio André Luiz, que diz: o berço inicia, a morte desdobra. Ora, se a morte desdobra, o espírito talvez não encontre uma realidade muito difícil, muito diferente, daquela que ele encontrava no plano físico. Desta narrativa do espírito Volkmar, nós poderíamos levantar outras perguntas. E quem tem um câncer? Como ele chega no plano espiritual? Com câncer ou sem câncer? E alguém que tem a programação reencarnatória de, nessa atual existência, ter uma estatura menor, um anão, por exemplo, que nós sabemos que é uma aprovação para o espírito, uma necessidade evolutiva, mas o espírito não é daquele tamanho. Como é que ele chega no mundo espiritual? Quando morrem as crianças, como as mesmas chegam no mundo espiritual? Observem que uma narrativa de um livro antiguíssimo de Chico Xavier, eu estou citando o autor, eu não estou falando de um livro de Aguinaldo Paviano, eu estou falando de uma referência do movimento espírita, nos leva a tantas e tantas reflexões. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma perna amputada, como é que ela chega no mundo espiritual? Com as duas pernas ou com uma perna só? E as pessoas que têm doenças psíquicas, como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, em que condições emocionais esta criatura chega no mundo dos espíritos? Como se não bastasse, o que vem agora é muito mais intrigante, porque no livro Assuntos da Vida e da Morte, também de Chico Xavier, na página 92, um espírito, através dele se comunica, é alguém que morreu de leucemia, e o espírito diz umas coisas extremamente interessantes para quem gosta de estudar. Ele diz assim: apesar de morto, a leucemia não havia me deixado. Apesar de morto, a leucemia não havia me deixado. E ele diz mais: durante 4 meses
eu fui submetido a uma espécie de hemodiálise. Agora pasmem, diz o Espírito, através de Chico Xavier, na página 92, para que ninguém tenha dúvida. Durante 4 meses eu fiz uma espécie de hemodiálise, onde o meu sangue era retirado e ia para um recipiente apropriado e voltava para o meu corpo. Ele está falando de sangue no perispírito. E ele termina a narrativa dizendo assim: o processo era doloroso, apesar dos sedativos que me davam. O Espírito está falando de hemodiálise. O Espírito está falando de sangue no perispírito. E o Espírito está falando de dor, entre aspas, física, apesar dele ser um espírito, apenas com seu corpo astral. E aí nós voltamos, André Luiz, no nosso lar, dizendo por várias vezes, daquele período que ele sofreu no umbral, o quanto ele sentiu fome, sede, dores no estômago, dando-nos a entender que o corpo astral, embora sendo astral, e aí eu lembro do Dr. Inácio Ferreira que diz que embora o perispírito seja constituído de uma matéria mais sutil, o corpo astral do espírito também é matéria. É uma matéria mais sutil, mas é matéria, passível do espírito sentir dor. Como se não bastasse, nós vamos encontrar no livro Dimensões Espirituais, que é do espírito José Lázaro, que nós temos ali no fundo, logo no primeiro capítulo, a narrativa de um acidente aéreo. E neste acidente aéreo morreram todos, piloto, copiloto, tripulantes, passageiros. E ele narra, por exemplo, que muitas pessoas que morreram no avião, agora desencarnadas, puderam ser resgatadas, outras não. E aí nós aprendemos outra coisa, que quando nós temos as mortes coletivas, ou seja, quando desencarnam várias pessoas de uma vez, não significa que o resgate também é coletivo. Porque diz o espírito José Lázaro, inclusive, que alguns não admitiam a hipótese de estarem mortos. Diz ele que o piloto e o copiloto, apegados à ideia de que estavam vivos no corpo, não aceitaram ajuda e ficaram dentro do avião por um período imenso, porque não quiseram ser resgatados, enquanto que outros foram resgatados pelos seus obsessores. Como se não bastasse, no livro Jesus e Nós, para mim, uma das narrativas mais impactantes que eu li, nós temos lá a narrativa de um espírita antigo do nosso movimento espírita, talvez não conhecido por muitos de vocês, Clóvis Tavares. Ele tem livros editados. E o Clóvis Tavares, ele teve um filho que quando tinha 9 meses, teve uma queda e deslocou a última vértebra, e aos 9 meses ficou tetraplégico. Este menino viveu até os 17 anos e desencarnou. Quando ele foi conversar com o Chico, Chico lhe informou que aquele menino que havia reencarnado como seu filho era a reencarnação de Santos Dumont. Todos nós sabemos que Santos Dumont, o inventor do avião, segundo pelo menos os brasileiros, se matou num hotel no Guarujá, em profunda depressão. Ele se enforcou, segundo alguns, com a própria gravata. E quando se enforcou, no tranco dele soltar o corpo, ele deslocou a última vértebra. E agora, como uma programação kármica, o espírito no corpo da criança, a queda, fazendo com que ele ficasse tetraplégico. E aí Chico Xavier conclui, pasmem, frase de Chico Xavier, abre aspas, Clóvis, a vértebra já estava deslocada no corpo espiritual, fecha aspas.
Que coisa impressionante, a vértebra já estava deslocada no corpo espiritual. Quer dizer, havia uma programação, não tinha como fugir aqui. E para eu terminar as minhas narrativas, vocês estão acompanhando? Estão ficando confusos? Ainda bem, que bom. Eu fico com menos a consciência culpada, mas eu pretendo deixá-los assim, até a hora de ir embora. Chico Xavier narra que ele foi numa casa atender um casal que estava passando por muitas dificuldades, muitas brigas, muitos desentendimentos. E quando ele entra na casa, ele vê um cacho de banana maçã em cima da mesa, e ele ainda pensa: poxa, eles poderiam me oferecer uma banana dessa. Enquanto ele está tentando apaziguar a família, ele conta que passaram 2 espíritos na rua, e um disse assim para o outro: olha lá, um cacho de banana. E o outro falou: vamos entrar para comer? Ah, vamos. Eles entraram e comeram um cacho de banana e saíram. Na parte etérica, naturalmente. E quando Chico olha para Emmanuel, esperando uma explicação, Emmanuel diz assim: as bananas ficaram desvitaminadas, e a pessoa que comer vai ter um mal-estar. E essa narrativa, meus irmãos, ela é muito importante, porque quantas e quantas coisas da nossa vida nós imaginamos que é obsessiva e é apenas energética. Quantas e quantas coisas da nossa vida nós estamos muitas vezes com uma energia negativa que assimilamos de alguém, ou de uma energia negativa que nós estamos vibrando. É uma autocontaminação. Por exemplo, e eu sei que esta casa estuda esse assunto, quando nós falamos sobre personalidades, as personalidades do passado que influenciam a nossa vida atual, muitas das pessoas que são tratadas como bipolares, têm uma bipolaridade. Numa visão espiritual, algumas, segundo o doutor Inácio Ferreira, é um processo de influência das personalidades de existências passadas. Esses processos são auto-obsessivos, eles não são obsessivos, porque nós estamos sofrendo uma influência, é verdade, de uma inteligência que faz parte do nosso contexto. Inclusive o livro, ele cita o assunto personalidade e subpersonalidade. Inclusive eu tive uma certa dificuldade para colocar o assunto no livro, porque o espírito passar é uma coisa, você colocar no papel para que as pessoas entendam é outra coisa. E aí nós pedimos autorização lá para o Godinho, e ele nos autorizou colocar alguns trechos do seu livro no rodapé, em negrito, porque ele é uma autoridade no assunto, sem dúvida alguma, há muitos anos lidando com esse tipo de problema. E ele então autorizou, e vocês vão ver no negrito, no rodapé do livro, algumas explicações que são dele. Muito bem. A partir daí, o livro Os Pacificadores é um livro que vem justamente nos fazer pensar. É um livro que vem, talvez, fazer com que nós pensemos melhor que conhecimento nós temos para fazer o que nós fazemos. Porque o que eu tenho visto, com todo o respeito, é que as pessoas conhecem muito pouco aquilo que estão fazendo. Em muitos grupos de mediunidade, quando se fala de personalidade, de auto-obsessão, os trabalhadores, os médiuns não sabem exatamente do que é que nós estamos falando. No próprio processo de diálogo ou doutrinação, quantas vezes nós não temos noção de que o que está incorporado não é um espírito, mas é uma personalidade. São assuntos que nós precisamos estudar. Muito bem. Feita a introdução, agora vou tomar uma água, já fiz a introdução. É horrível não poder contar piada, mas quem sabe, a hora que surgiu uma oportunidade, a gente conte. Mas vamos seguir sério com o assunto. Paciência. Pode quebrar o gelo, né? Tá. Vou tentar quebrar o gelo. Vocês lembram a última vez que eu estive aqui?
que eu cheguei 1 hora depois da palestra, o motorista era o mesmo. Só que dessa vez ele aprendeu o caminho. Da outra vez eu deixei por conta dele e ele foi em São José do Rio Preto, perto de Catanduva, para chegar em Promissão, veja bem. E aí, como se não fosse suficiente o motorista errar o caminho, a Carla, minha esposa, que faz a minha agenda, errou o horário. Aí eu atrasei por causa do motorista e atrasei por causa do horário errado, né? Eu cheguei aqui, a bola já tinha acabado, aí nós começamos de novo. Mas tudo bem, eu perdoei os dois, porque Jesus nos ensina o perdão, os dois estão perdoados, tanto é que eles vieram comigo hoje, né? Mas hoje eu vim como GPS, eu viro aqui, viro ali, viro aqui e nós chegamos. Bom, como o livro tem mais de 300 páginas, eu separei aqui algumas questões, algumas perguntas que eu acredito que interessam a todos nós. Eu selecionei dos livros, digamos assim, questionamentos mais do dia a dia, né? Não me aprofundei em algumas questões. Por exemplo, o assunto personalidade, ele demandaria pelo menos um seminário de 3 horas, para que a gente pudesse entender melhor como é esse mecanismo. Vamos então tentar responder algumas dúvidas e tentarmos fazer alguns esclarecimentos. Primeira pergunta: por que às vezes nós temos a impressão que a reencarnação dos outros é mais fácil que a nossa? Vocês já tiveram essa impressão? E a gente ainda às vezes tenta questionar Deus. Logo eu que vou lá no centro, eu trabalho tanto, eu faço tanto bem, o meu vizinho miserável não pega uma gripe, eu com essas dores todas. Eu me lembro de uma vez, essa história é antiga, eu me lembrei dela agora. Eu me lembro de uma vez, eu estava numa fase muito ruim, dor aqui, dor ali, dor acolada, não é possível, gente, tanta dor desse jeito. Aí eu disse assim para na época o Dr. Klaus: Dr. Klaus, é muito problema de saúde, é muita dor, não dá para o senhor dar um jeito? Ele disse assim para mim: meu filho, imagine que você vai comprar um carro. Eu digo: ah, que bom, mas você só tem 3 mil reais, que carro você vai comprar? Eu digo: gente, com 3 mil reais, um Fusca 66. Perdão se alguém tiver Fusca na plateia, nenhuma ofensa, não se sintam ofendidos. Mas com 3 mil reais, um Fusca 66 bem rodado. Isso, pois é, quando o senhor foi reencarnar, o senhor só tinha 3 mil, foi o corpo que deu para arrumar. Paciência. Veja. Vamos tentar responder essa questão. Se nós observarmos um lago e nós atirarmos uma pedra, a pedra bate na superfície do lago e afunda. Quando você olhar, você já não vê mais a pedra, mas há uma reverberação, ou seja, as águas paradas do lago formam pequenas ondas até a margem. Sim? Pois bem, a pedra é a sua reencarnação passada. A reverberação é o que você sofre hoje. Então nós olhamos e não vemos e não entendemos, porque não lembramos do que fizemos em existência passada. Mas as águas estão reverberando, enquanto que a pedra já afundou. Ou seja, você já fez a burrada que tinha que fazer. Daí, nós não podemos nunca comparar uma encarnação a outra, porque cada um de nós sofre de acordo com o aprendizado que precisa ter. Nesse processo educativo, e nunca é um processo punitivo, nesse processo educativo, as tuas provas estão relacionadas com os erros cometidos por você, que às vezes não foram os mesmos erros que o seu vizinho. Exemplo: lá na nossa clínica eu trabalho como psicanalista e como terapeuta holístico, e nós tratamos pelo menos meia dúzia de casos de mulheres que desejam engravidar. São mulheres que já estão fazendo tratamento médico, e que, embora estejam fazendo o tratamento médico e esteja tudo aparentemente pronto para a gravidez não acontece. Nestes casos, você pode ter um processo de autossabotagem,
uma questão psicológica, uma questão emocional. Mas na maioria das vezes o que nós temos neste caso é um bloqueio relacionado a reencarnações passadas. Então nós vamos fazendo os tratamentos e, em algumas circunstâncias, até mesmo a regressão a vidas passadas, para tentarmos então entender o processo que impede aquela mulher de ser mãe. E um dia desses eu atendia uma moça, uma jovem, que nos procurou para isto, e ela chegou muito revoltada e disse assim: Aguinaldo, eu vou desistir. Vou desistir. Se você não quer mais ser mãe, não quer, eu quero. Mas parece que Deus está brincando comigo. Eu disse: por quê? Minha cunhada, o que tem? Acabou de ter o 3º filho. Mas é o fim do mundo. Eu só quero um, Deus não me dá. Ela já está no 3º. Eu disse: ó, eu vou lhe contar uma história que você vai ficar com mais raiva ainda. Essa o quê? Olha, lá na nossa casa espírita do Caminho de Damasco, nos trabalhos assistenciais, nós temos um casal que a mulher está desempregada, o homem está desempregado, eles têm 7 filhos, ela já está grávida do 8º. Está vendo? Eu não estou falando, Deus não gosta de mim, não é possível. Olha, e às vezes a gente se revolta mesmo. A gente vê com graça, porque eu estou contando num sentido bem-humorado, mas quantas e quantas vezes nós nos revoltamos e não entendemos. Não é que nós não entendemos, é que nós não aceitamos. Isso não é falta de conhecimento, é rebeldia. Porque se você pegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, vá lá, mas não nós. Nós sabemos exatamente por que as coisas acontecem. Aí eu disse assim para ela: minha irmã, este casal, que o marido está desempregado, a esposa está desempregada, os filhos estão passando necessidades, tem um karma, tem um débito no campo financeiro. Devem ter sido políticos na encarnação passada. Os 7 filhos devem ter sido do STF, com certeza, provavelmente. E como desviaram muitas verbas, ou não foram corrigir, investigar as denúncias de corrupção, há um débito no campo financeiro. Ela vai ter o tanto de filho que quiser. Por quê? Porque ela não tem nenhum problema no campo da maternidade. Não é esse o campo das suas provas. O campo das suas provas é a pobreza material. Não é o seu caso. Classe média alta. Você nunca teve problema de dinheiro, porém tem uma dificuldade para ser mãe. Então a gente nunca deve comparar uma encarnação com a outra, porque cada um de nós estamos colhendo dentro daquilo que nós semeamos. Nada mais, nada menos. Vocês entenderam essa questão? Sim? Muito bem, vamos para a próxima. Se a causa de muitos dos nossos problemas está na encarnação passada, por que Deus não permite que lembremos das nossas vidas passadas? É uma boa pergunta, não é? Só que aí há 2 coisas a serem observadas. Primeiro, está errado, porque nem tudo está ligado às encarnações passadas. Muito pelo contrário. Existe uma série de situações da nossa vida que estão ligadas às nossas escolhas equivocadas, ao mau uso do nosso livre-arbítrio. Peguemos como base as nossas emoções, os nossos sentimentos. Como nós somos seres humanos, que ainda não tivemos a coragem de fazer a tão decantada viagem interior e não mergulhamos dentro de nós mesmos, nós nos conhecemos muito pouco. E por não nos conhecermos profundamente, erramos na avaliação daquilo que nós sentimos. Exemplo, eu outro dia dizia assim numa palestra: meus irmãos, geralmente nos nossos relacionamentos, semelhante atrai semelhante. Quase sempre no campo afetivo, você vai atrair uma pessoa igual a você. Aí uma mulher ergueu a mão e disse assim: Aguinaldo, me desculpe, mas eu acho que isso está errado. Eu disse: por quê? Ela disse: veja bem, se eu for no estádio de futebol com 50.000 pessoas, eu vou me apaixonar pelo único alcoólatra que tiver lá dentro. Porque eu tenho o dedo podre, tudo quanto é homem que eu me apaixono é alcoólatra, bebe de cair. E eu detesto álcool. Nunca relei um copo
de álcool na minha boca, como é que você está dizendo que semelhante atrai semelhante? E atrai. E aí eu expliquei a ela: às vezes a semelhança está na diferença. Imagine que você vai para uma festa, e você vai com um objetivo, encontrar alguém. Você vai, sei lá, para uma danceteria, para algum lugar, e você vai encontrar alguém, vai tentar encontrar alguém. Como é você? Imagine que você é carente. Imagine que o seu perfil é de uma pessoa carente. Como é uma pessoa carente? Normalmente as pessoas carentes não sabem dizer não. Normalmente as pessoas carentes são submissas. Normalmente as pessoas carentes nos relacionamentos afetivos colocam um tapete vermelho para o outro passar. Porque como são carentes, criaram a ideia de que precisam agradar para serem amadas. Elas sempre se submetem ao outro. Esse é o perfil de uma pessoa carente. Aí ela vai para a festa, bate o olho num rapaz, é amor à primeira vista, eles se apaixonam. Mas interessante, ele não é carente, muito pelo contrário, ele é narcisista, ele é manipulador. Onde é que está a semelhança? Aí. Porque todo um submisso, todo um carente precisa de alguém que vá manipulá-lo. E todo manipulador precisa de alguém carente para poder manipular. Dificilmente você vai encontrar dois manipuladores juntos, porque um mata o outro. É por esta razão, entrando no campo das emoções, que o problema sempre está em você. O problema nunca está no outro. Mesmo porque você não pode mudar o outro, você não pode mudar o mundo, e você não pode mudar muitas das coisas à sua volta. Então, se você está com uma pessoa que não gosta de você, é porque você é carente. Se você está com uma pessoa manipuladora, é porque você é submissa. Se você tem um ciúme doentio, é porque você é uma pessoa insegura. Tudo começa e termina em você. Então, nem tudo está na encarnação passada. A forma como eu lido com as minhas emoções, muitas vezes determina os meus equívocos. Como se não bastasse, nós não podemos esquecer a figura de Freud, o pai da psicanálise, que fala das fases psicossexual do desenvolvimento humano. E Freud vem nos dizer, nós devemos muito a ele, o descobridor do inconsciente. Quando ele foi falar do cérebro, da mente, ele dividiu em consciente, pré-consciente e inconsciente. E diz Freud que muitos problemas que nós temos na idade adulta, as raízes estão na infância. Uma criança que teve pais muito exigentes, que cobraram demais, pode se tornar um adulto inseguro, que tem dificuldades em tomar decisão. Uma criança que foi abandonada pode se tornar um adulto com dificuldades de estabelecer relacionamentos afetivos. Então, muitos dos nossos problemas estão na infância. Quando eu faço palestras de autoajuda, eu convido o público a pensar. Pense na sua infância. Quantos traumas você teve na sua infância? Que lembranças você tem da sua infância? E às vezes a pessoa nem se deu conta daquilo, e aquilo vai interferir no relacionamento. Querem ver um exemplo? Imagine que você, isso é importante, estou saindo um pouco do tema, mas isso é importante. Existem problemas, relação afetiva, relacionamento afetivo, homem e mulher, namorada, namorado, marido, esposa. Existem problemas que estão na relação. Então vamos supor, você é uma mulher ciumenta. Aí eu pergunto, mas por que você está com tanto ciúme do seu marido? Porque ele recebeu uma mensagem de coraçãozinho. Eu vou dar uma mensagem toda derretida e ele respondendo, bom, aí tá certo. Mas às vezes a pessoa tem um ciúme de uma coisa que não existe. E aí você pode ter um problema da infância. Querem ver? Imagine que você, sei lá, você não está com a pele muito boa, toma muito sol, a pele está descamando, o teu cabelo também não está muito legal, você ganhou uns quilinhos e você está se sentindo feia. Você está se sentindo feia.
No momento que você se sente feia, você de certa forma abre um link, uma conexão do período em que você tinha 7 anos, era uma menina muito desengonçada e tinha o apelido de patinha feia na escola, e todo mundo chamava você de patinha feia. Observe, eu tenho um trauma que ficou, a patinha feia, sendo acionado por uma sensação de baixa autoestima de hoje. Esse conjunto de coisas faz com que a mulher se torne, pode ser homem também, extremamente ciumenta, sem razão de ser. O problema não está na relação, está na pessoa sendo projetada na relação. Ah, meu marido não me ama mais. Será? Ou é você que não se ama mais, está projetando isso na relação? Bom, quando nós fazemos esse raciocínio, primeiro, nós entendemos que nem tudo está na encarnação passada. E segundo, no livro dos Espíritos, os benfeitores explicam a Kardec que quando nós reencarnamos é jogado o véu do esquecimento. Ah, mas por quê? Simples. Hoje, com a sua vida atual, com o marido que você tem, com os filhos que você tem, você está tomando Rivotril, indo no psicólogo, no psiquiatra, e está em ponto de enlouquecer. É ou não é? É ou não é? Não, eu falei só Rivotril. Eu dou uma pia de remédio assim, né? Porque hoje o povo está assim, toma um remédio para ficar acordado, um remédio para dormir, um remédio para uma coisa, um remédio para outra e continua doente. Ora, se nós não estamos dando conta desta encarnação, imagine você ficar lembrando da outra. Vocês já imaginaram? Aí era loucura você ter acesso a uma encarnação que você foi amante daquela que é sua filha hoje. Veja bem, você até acessa a uma reencarnação em que você foi um assassino, um psicopata. Eu faço regressão de vidas passadas. De cada 10 casos, eu faço em 1 ou menos. Por quê? Porque nós não estamos preparados para lidar com as informações do passado, a menos que essas informações venham fragmentadas. Em muitos tratamentos que nós fazemos no centro, a abordagem das personalidades, os processos obsessivos, nós investigamos a encarnação passada, mas apenas aquilo que nós precisamos para usarmos para o tratamento. É diferente da pessoa ir recordando do passado, porque isso traria problemas que nós não poderíamos lidar. Ok? Então vamos tomar cuidado com esse negócio de procurar informação em encarnação passada, tá bem? Vocês entenderam até aqui? Entenderam? Deixa eu tomar um gole d'água. Vocês querem fazer alguma pergunta do que eu expliquei até agora? Não? Nenhum? Muito bem. Vamos lá então. A Alice falou que nós vamos até 11h30, né? Vocês foram avisados, né? Ainda bem. Só. Estou até 11h30. Como lidar com a obsessão? Está aí um tema que a gente precisa repensar. O que é um processo obsessivo? E aqui eu chamo a atenção, o Espírito Aulus fala sobre isso, que antes de eu falar de obsessão, eu preciso considerar no mínimo esses 4 itens. Ah, eu passei mal, eu tive um mal-estar lá no centro, acho que o espírito se aproximou de mim. Às vezes não, às vezes você tem um processo de autocontaminação, às vezes você tem um processo de contaminação energética, às vezes você está num processo de um relacionamento tóxico, e às vezes, como eu já expliquei, você está sofrendo uma influência da sua própria personalidade de outras existências. Você não tem ali necessariamente um processo obsessivo. Vejam, quando nós falamos em influência espiritual, porque algumas pessoas pensam assim, eu já ouvi isso, pode parecer ultrapassado, mas eu já ouvi isso, pessoas dizendo assim, ah, lá no nosso grupo mediúnico ninguém é enganado. Por quê? Porque nós temos um médium vidente na sala, e o médium vidente vê
quando tem espírito, quando é do próprio médium, etc. e tal. Só que nós nos esquecemos muitas vezes que tanto no processo obsessivo como na mensagem de um benfeitor espiritual, o espírito não necessita estar presente, é a nível mental. Algumas obras do Klaus, que é um espírito que trabalha muito conosco, ele manda o pensamento, ele envia o pensamento, que é recebido pelo médium e colocado no papel, sem que ele esteja necessariamente ali do lado. Um processo obsessivo, ele pode acontecer da mesma forma, porque nenhum obsessor vai querer ir no centro junto com você. Por exemplo, se eu tivesse vindo sozinho, seria diferente. Como eu vim com duas pessoas, quando nós abrimos a porta do carro, saiu 8 obsessores correndo, um para cada lado. Eu perguntei assim: onde vocês vão? Eles disseram: não, nós vamos esperar os dois, na hora que sair do centro, a gente pega eles de novo. Então vocês veem como é que eu vim em oração de lá aqui, né? Que influência, ó, o que a gente tem que passar, mas tudo bem. Olha, eu estou brincando para falar de uma coisa séria. Às vezes, a pessoa vai tomar um passe, a pessoa vai num tratamento, aparentemente ela está sozinha, mas ela está conectada com um obsessor que está a 10 quadras dali. O vínculo é mental. O vínculo é mental. Às vezes um médium está dando passividade, aí você tem esse médium vidente, que diz que sabe tudo, e diz: não, mas isso aí é animismo. Eu não estou vendo espírito ali. Mas o espírito não precisa estar ali para estar falando. Por exemplo, nós temos aqui uma energia do grupo. Vocês sabiam que é possível o médium incorporar uma entidade formada pelo pensamento de vocês? É quando o médium se prepara para falar e ele capta a vibração do ambiente e passa uma mensagem mediúnica, não propriamente de um espírito, mas a somatória do pensamento das pessoas que estão aqui. Deu para entender? Diferente das chamadas formas pensamentos ou dos elementais artificiais, que são também processos obsessivos de seres que na verdade não existem, são criações mentais, certo? Tá, vamos para frente, senão vai começar a ficar muito complicado. Ah, essa aqui é boa. Boa pergunta. Morrer dói? 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 Tá lembrando? Depende da pancada. Depende da pancada. Boa, boa. Depende da pancada. Pois é. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores: quando o indivíduo morre, quando a pessoa morre, ela passa por algum processo de perturbação? E os espíritos respondem: sim. E aí Kardec volta a perguntar: mas que tempo que dura essa perturbação? E a resposta é perturbadora, porque ele diz assim a Kardec: de alguns minutos até alguns anos. De alguns minutos até alguns anos. E vejam bem, o problema às vezes para muita gente não é morrer, mas como vai morrer, certo? Como vai desencarnar? Como vai ser o processo? E nós temos aprendido que não existe uma desencarnação que seja exatamente igual à outra, e que o maior ou menor sofrimento do espírito não está ligado ao tipo de morte que ele teve. Vou repetir: o maior ou menor sofrimento do espírito não está ligado ao tipo de morte que ele teve, mas o tipo de vida que ele viveu. Aí está o ponto. Seu conhecimento também, mas principalmente como ele viveu. A gente às vezes fica olhando para um acidente de carro, né, onde o corpo muitas vezes fica alquebrado, né? Nós temos aquela visão horrível. E tem gente que vai postar no Facebook.
E tem outros mais tontos que vai ver ainda. Quer dizer, eu vou te contar. E você diz, nossa, mas esse espírito talvez não tenha sentido nada. Eu me lembro de uma comunicação não psicografada, psicofônica, semi-psicofônica, de uma mãe que nos procurou uma vez por causa do seu filho, que havia morrido num acidente. Ele havia sido atropelado, ele de bicicleta e a caminhonete a 180 por hora. Imagine o que é que sobrou, nada. E pior, a mãe morava muito perto do local do acidente, e evidentemente demoraram para tirar o corpo. Então vocês podem imaginar a imagem que a mãe teve do filho, uma bicicleta colidindo com a caminhonete nessa velocidade. E eu me lembro bem de quando a mãe falava desesperada, porque inclusive havia guardado o tênis, o short, a camiseta do menino, 14, 15 anos tinha um menino, ela não havia jogado fora. E eu me lembro que o menino disse assim, diga para ela jogar minha roupa fora, diga que não era eu que estava naquele asfalto, eu não estava ali, diga a ela que eu não sofri, porque quando o veículo bateu em mim, é como se eu tivesse sido arremessado para fora do corpo, e quando abri os olhos, já estava no hospital. Eu não sofri nada, eu não senti nada, absolutamente nada. Eu desmaiei e acordei aqui, normal do jeito que eu estou. Então não tem a ver com isto, tem a ver com o tipo de vida que nós vivemos. E aí a gente poderia puxar o assunto das doenças. Para as doenças vale a mesma coisa. Eu não sei se vai dar tempo, então eu já vou explicando, porque essa palestra é bem longa. Eu tive uma doença. Será que eu continuo com essa enfermidade no perispírito? Depende. Você pode ter um câncer de fígado sem nunca colocar um copo de álcool na boca. Como você pode desenvolver um câncer de fígado a partir de um problema de alcoolismo? Você pode desenvolver um câncer no pulmão, entre aspas, do nada, como você pode desenvolver um câncer no pulmão de tanto fumar. A sua doença foi causada por você pela sua negligência com o seu corpo, ou foi um processo kármico? Tem diferença? Tem. Outra coisa, como é que você se posicionou perante a sua enfermidade? Porque aquela pessoa que tem uma doença grave e se revolta e não aceita e briga com Deus e briga com o corpo, convenhamos, ela continua doente quando desencarnar. Aquela pessoa que entendeu o processo educativo da sua doença se liberta. Porém, deixa eu dizer uma coisa, isso não acontece com as doenças psíquicas. Todos os problemas de ordem emocional que você não resolver aqui, vai acompanhar você depois da morte. Depressão, ansiedade, pânico, medo, angústia, etc, etc, etc. Porque você reencarnou para resolver, não resolveu, volta com o problema para lá, e lá piora. Então trate de resolver os seus problemas aqui. Trate de resolver. Como eu já disse aqui, em outras oportunidades, a depressão, que é a doença que mais tem assombrado o ser humano hoje. Nós temos cada vez mais casos de suicídio, inclusive entre jovens, tem se aumentado a quantidade de jovens que estão se matando. Só no Japão temos quase 30 mil suicídios por ano. No Brasil também, quase sempre por conta de uma depressão. Analise a sua depressão. Eu aqui vou fazer apenas uma observação, não está no tema, mas eu não posso deixar de fazê-la, embora já tenha feito em algumas palestras que estão lá no nosso canal no YouTube, que a maioria de vocês conhece. Essa provavelmente vai para lá. Remédio ajuda, mas não cura. Não crie a ilusão
de que o remédio que você toma vai curar a sua depressão, porque não vai. Tome o remédio, vá ao psiquiatra, mas vá procurar outra coisa. Vá procurar entender você mesmo, vá fazer uma terapia, vá buscar o autoconhecimento, vá identificar da onde vem essa tristeza e o que é que você tem que mudar na sua vida para você sair dessa tristeza, dessa angústia que você vive. O remédio, ele atua no efeito, mas ele não chega na causa. Ele não chega na causa. Tanto é que vocês podem observar, quem começa a tomar remédio para problema psíquico, se não procurar outra coisa, vai tomar a vida inteira. Vai tomar a vida inteira. Permitam-me repetir. Isso que eu vou dizer agora, eu disse quando eu vim aqui lançar o livro Vida, Seu Maior Patrimônio. Eu disse isso aqui. Vou repetir. Você pode levantar de manhã com uma dor de estômago, você toma um omeprazol. Você pode levantar de manhã com uma cólica de rim, você toma um Buscopan. Mas você nunca vai levantar de manhã e dizer assim: nossa, hoje eu levantei, mas meu joelho esquerdo está tão depressivo, o meu cotovelo direito está tão irritado. Isso não existe, porque nós estamos falando das dores da alma. Nós estamos falando da enfermidade do espírito imortal. E quando você vai ao médico, ele vai te dar um remédio para o corpo, que vai atuar nos neurotransmissores, que vai atuar nas células, enfim, em toda a estrutura cerebral, e você vai melhorar. Aí que é a hora de você buscar o conhecimento de você mesmo, certo? Porque senão não vai dar certo. Continuando, essa pergunta daria outro seminário, essa pergunta daria outra palestra. O que é o mundo espiritual? O que é o mundo espiritual? Eu aqui lembro, gosto muito do Dr. Inácio Ferreira, que pede para a gente cortar uma cebola no meio. Quando nós cortamos uma cebola no meio, o que é que nós vemos dentro da cebola? Nós vemos camadas, camadas, camadas. Isto significa que não existe o mundo espiritual. O que existe são dimensões espirituais. Para vocês terem uma ideia, cada dimensão espiritual tem um umbral. Ou seja, cada plano espiritual tem uma dimensão espiritual correspondente. Aguinaldo, não entendi o que você explicou. Nós não estamos encarnados? Quando os espíritos vêm conversar conosco, entre aspas, eles não descem? Eles saem da dimensão deles e vêm até nós, ok? Eles são o mundo espiritual. Mas onde eles estão, para eles não é mundo espiritual, é mundo material. A dimensão espiritual deles é para cima. E a dos outros, para cima. E a dos outros, para cima. Por isso que André Luiz certa vez iria dizer: onde o espírito estiver, ele terá chão firme sobre os seus pés e céu aberto sobre sua cabeça. Onde o espírito estiver, ele terá chão firme sobre os seus pés e céu aberto sobre as suas cabeças. Por isso é que tem mediunidade no plano espiritual, porque a menos que o espírito, entre aspas, reencarne de uma dimensão para outra, ele vai precisar se valer de um médium para falar naquela dimensão e dar uma orientação. Nós precisamos estudar mais. Por exemplo, vou fazer uma pergunta fácil para vocês, essa vocês vão saber: espírito atravessa a parede? Sim ou não? Depende. Depende do quê? Qual que atravessa? No ciúme atravessa. Ah, no ciúme atravessa, né? Atravessa ou não atravessa, pessoal? As paredes vão vivem, porque nós queremos igual a nossa aqui. Pronto. Bom, primeira reflexão que a gente tem que fazer: o espírito, tudo é mental. Tudo é mental. O espírito tem que saber que pode, senão ele não faz. Dona Ivone do Amaral Pereira,
narrava em seus livros, ela como era vidente, que quando chovia, ela via um monte de espírito perto da porta da casa das pessoas, esperando alguém abrir para eles entrar. Quer dizer, ninguém disse para eles que eles podiam entrar, né? Que não era obstáculo a porta. É exatamente o que a nossa irmã disse. Aqui no plano material, o espírito entra. Outro dia uma pessoa perguntou assim, quando eu falei isso: isso alguém não... Mas eles entram até dentro do banheiro, vendo a gente tomar banho? Pensei, dependendo do caso, entra. Então quer dizer que o espírito vai ver eu tomando banho? Eu pensei, minha filha, que espírito vai querer ver você sem roupa, gente? Ela não disse, eu só pensei, né? Porque eu imaginei, né? Porque do jeito que ela estava falando, parecia que era uma miss. Deus me livre, quem que vai querer? Nem que ficar a porta aberta, o espírito vai entrar. Aí é outra coisa, aí é vibração, né? A gente sabe disso, que quando se fala... Vamos explicar para não ficar nenhum entendimento errado. Quando nós falamos de comunhão sexual, lembrando lá a reencarnação de Segismundo, vocês devem ter lido. Quando nós falamos de uma relação sexual com amor, com respeito, não tem a participação de espíritos. É claro que o ambiente é protegido. No entanto, muitas reencarnações, entre aspas, acidentais, pode acontecer. Aguinaldo, o que você está querendo dizer com acidental? Eu estou querendo dizer que tem muita reencarnação que não é programada. Tem. Exemplo, você vai lá, eu não sei como é que é o termo que se usa hoje em dia. Eu não vou falar o termo que se usava antigamente, né? Não vou falar, zona. Antigamente era zona. Depois virou Casa da Luz Vermelha. Eu não sei como é que chama hoje, eu estou desatualizado. Alguém sabe aí me dizer? Como? Inferninho? Pronto. Nada como ter uma pessoa bem informada no ambiente, né? Nada como a gente ter pessoas que conhecem o assunto. Que maravilha. Bom, você vai casar? Conversar com a sua esposa depois. Bom, você vai para um local, para uma região onde você paga para ter sexo. É evidente que ali há um desrespeito com a sexualidade. Quando se fala em prostituição, um desrespeito. Então, você que gosta de ir nesses lugares, primeiro problema, você pode adquirir uma doença no perispírito, porque esses locais estão repletos de homens astrais, de bactérias astrais, que ficam no colchão, no lençol, no travesseiro. Como deita muita gente, o sexo é pago, não tem proteção espiritual. Essa bactéria, esse vírus astral pode agregar-se no seu perispírito e você ter um problema físico depois. Primeiro problema. Segundo problema, provavelmente na relação que você tiver, será o sexo em grupo, porque muitos espíritos desequilibrados na área sexual vão praticar o sexo junto com você. E nesse momento, se a mulher que você estiver, considerando que você foi numa casa de prostituição, não tomou cuidado e naquele momento ela engravidar, o primeiro obsessor que estiver mais perto é puxado para a reencarnação e não escapa mais. Sem programação. Sem programação. Aguinaldo, quer dizer que se eu estiver no lugar errado, na hora errada, pode tudo dar errado para mim? Não. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, não. Se você estiver no lugar errado, na hora errada e fazendo alguma coisa errada, aí sim. Aí sim. É uma reencarnação, porque o espírito que está mais próximo é um obsessor, por exemplo. Ele se conecta e ele não escapa mais. E aí você tem uma reencarnação que não estava programada. Leiam o livro Lírios de Esperança, onde na ocasião o doutor Inácio narra o caso do Marcondes. Eu não vou aqui narrar porque o caso é muito longo, mas é digno de se ler. O problema que ele arrumou quando ele decidiu ter uma relação extraconjugal com uma mulher que era atormentada por vários obsessores, e um obsessor se ligou a ele, a ponto de ele desenvolver um câncer de próstata precoce e desencarnar precocemente por causa do obsessor que ele atraiu para ele. Mas ele não tinha proteção?
até poderia ter, mas a partir do momento que estava num ato ilícito, aí você está por tua conta. É igual quando você está na rodovia. Aguinaldo, os espíritos protegem até 110. Aí depois, na hora que você tiver 150, 160, aí é problema seu, não vamos culpar os espíritos. Esse assunto é palpitante, né? Então, falar do mundo espiritual, eu recomendo, leiam as obras de Ranieri. As obras de Ranieri são fantásticas, foram escritas há 30 anos atrás. Ele fala dos abismos. Ranieri fala da vida embaixo dos oceanos. É uma coisa, para quem gosta de estudar, né? Nós estamos aqui hoje fazendo um estudo. Eu não faria essa palestra num grupo heterogêneo, numa palestra pública para 300 pessoas, não faria. Como eu conheço a casa, sei que vocês estudam, que vocês trabalham, eu estou tendo a liberdade e a tranquilidade de citar coisas fortes. Porque já pensou se eu falo para 400 pessoas, num local onde as pessoas não têm muito conhecimento, olha, se você for lá no motel, na casa de prostituição, está cheio de bactéria no lençol, a pessoa, né? Não vai querer fazer sexo. Vai fechar tudo quanto é motel, não é? Mas você sabe que isso quase aconteceu comigo uma vez. Vou contar para você. Não, mas não é no motel, não. Você já está vendo o pensamento já foi lá na frente, né? Sai de perto dela. Ó, o movimento espírita tem uns conceitos estranhos, né? Logo que eu comecei a trabalhar com mediunidade, disseram assim, ó, antes de você ir para qualquer sessão mediúnica, é bom não fazer sexo. Quer dizer, você não deve fazer sexo no dia que você vai ter reunião em contato com os espíritos. Aí eu pensei assim, bom, eu vou no centro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Eu vou abandonar o espiritismo, porque o sexo eu não abandono, eu vou abandonar o espiritismo. E aí, né, a gente vai aprendendo que não é bem assim. Não é bem assim. Veja, deixa eu explicar para não ficar dúvida. A questão do sexo é relativo. Por exemplo, de terça-feira, nós temos lá na nossa casa as cirurgias espirituais. O Dr. Klaus, incorporado em mim, ele faz lá 200 cirurgias numa terça-feira. Fica incorporado das 3 às 7 da noite. Há uma liberação de ectoplasma, há uma liberação de energia. O bom senso diz que é um dia que eu não devo fazer sexo de manhã, porque a energia que eu gastar ali vai faltar no trabalho à noite. Mas é uma cirurgia de ectoplasmia. É uma reunião, melhor dizendo, de cirurgia espiritual. Ah, mas se for uma sessão normal de mediunidade? Então, depende. A pessoa diz, não, mas dia de sessão mediúnica não pode. O problema é o clichê mental. Aí ela fica na sessão pensando, vou chegar em casa, hoje é quinta-feira, né? E ela fica, vai prejudicar a sessão do mesmo jeito. Em compensação, aquela pessoa que fez sexo naquele dia, sabe aquele sexo bom, que demora bastante, 1 minuto e meio, mais ou menos, sabe aquele sexo assim? Aí a pessoa cria os clichês mentais, não tem assim? Que depois, às vezes você tem uma noite legal, bacana, e vem aquele clichê, vai atrapalhar do mesmo jeito. Então a questão não é fazer ou não fazer, a questão é como funciona aqui. Como é que você lida com aquilo? Tudo é relativo. Certo? Certo? Vamos lá. Vocês não estão cansados ainda não, né? Ah, então tá bom. Em relação... Alguém falou alguma coisa? Não? Você quer isso? É espírito então. Em relação às uniões afetivas, pode ocorrer uma programação que envolva mais que um casamento? Não ao mesmo tempo eu estou falando, né? Claro. Pode ou não? Como assim? A pessoa casar 2 vezes? Isso, a pessoa casar 2 vezes. Não estou falando aqui da Gretchen, casou 18, não é o caso, né? Claro que pode. Porque, olha, a espiritualidade sempre tem uma carta na manga. Vocês sabiam que existe casamento para durar só um tempo? Só um período? É bem verdade, vamos explicar. Que hoje em dia nós temos facilitado os divórcios, o que não deveria acontecer. Pensamos que quando nós nos casamos com alguém, deveremos nos esforçar ao máximo para terminar a nossa jornada com a pessoa. Óbvio. Mas se por alguma razão não deu certo, um dos dois não cumpriu com as suas obrigações, enfim, houve a separação,
Então essa pessoa está condenada a viver sozinha o resto da vida. Não tem sentido. Então pode ser que numa mesma encarnação você tenha programação de mais do que um casamento, certo? Então você que se separou, fique tranquilo, você não vai para o inferno, pode arrumar outra pessoa, né? Aí tem gente que me diz assim: mas Aguinaldo, e o meu marido? O que tem? Mas eu vou arrumar outro aqui, ele vai ficar com ciúme, como é que ele vai ficar do lado de lá? Eu digo assim: filha, ele já deve estar casado do lado de lá. E isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Vocês peguem o livro Nosso Lar, André Luiz conta que ele foi numa cerimônia de casamento no plano espiritual. Tem casamento lá? Tem. Então, não fique muito nessa esperança não. Meu marido partiu, ele está me esperando quando eu morrer. Vai nessa, você vai, fica nessa esperança que você vai ver. Que ele já casou. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Então, claro, veja, entenda, eu estou falando aqui genericamente. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, que eu digo assim: mas você é tão jovem, você não pensou em casar de novo? O marido morreu. E ela disse: não, eu tive um marido solo, não penso em casar de novo, estou bem assim, estou feliz assim e vou morrer assim. Para ela está tudo bem. Essas questões, gente, são muito pessoais. Não tem certo e errado, pode ou não pode. Tem gente que é casada e é feliz, e tem gente que é solteira e é feliz também. Tem gente que ficou viúva, que vai ficar viúva até morrer. Tem outras pessoas que vai tentar reconstruir a sua vida. Então aí há uma relatividade. E pense assim: onde há amor, vale. Onde há amor, sempre vale. Você com você mesmo, ou você com outra pessoa. Ok? Mais uma pergunta: quando virá a paz? No IMPAMED. Vocês têm aí a divulgação, vocês vão no IMPAMED. Inclusive é o tema, eu vou pegar. Agora você vai para o canal, né, Ricardo? Vai, né? Vai, né? Depois você cobra dele, viu? Porque isso é serviço dele, não é seu não, tá? Ele veio para fazer isso, botou para você. Nosso IMPAMED, então eu vou mostrar, porque como está filmando, eu já divulgo o livro e o evento. Em nome da paz. É o tema central desse ano. Vou falar rapidamente. Esse ano a gente vai ter o Lindomar Coutinho, que todo mundo aqui conhece, lá de Ilhéus, Bahia. Vou estar com o Lindomar no próximo final de semana, lá em Itapetinga. De Valdinho Matos, que é de Votuporanga, participando pela primeira vez do IMPAMED. O Aguinaldo Paviani. O Jacó Melo, né? Talvez uma das maiores autoridades do magnetismo que nós temos hoje no mundo. Inclusive ele acabou de lançar um livro chamado Magnetismo Humano, muito bom livro. O Jacó Melo, o Pedro Camilo, a gente já estava com saudade do Pedro Camilo, a Ileana Matos, a esposa do Lindomar, e a banda Bênção de Paz, e o nosso amigo Alan Vilches, que vai fazer a abertura. As inscrições e tudo mais está aqui, a gente espera vocês lá, tá bom? Isso aqui está no livro. Quando virá a paz? Quando pacificarmos nossos conflitos íntimos. Quando não nos permitirmos mais as pequenas corrupções. Quando formos mais efetivos em nossas atividades fora do corpo. Quando formos menos egoístas e pensarmos mais no coletivo. Ou seja, quando o Evangelho de Jesus for a diretriz em nossas vidas. Aí virá a paz. Vou dizer uma coisa óbvia: o Espiritismo sem Jesus, sem o Evangelho, é apenas mais uma filosofia, é apenas mais uma ciência. Talvez por isso Chico Xavier tenha decidido na sua vida falar tanto do Evangelho. Nós devemos a Chico Xavier o crescimento do aspecto religioso do Espiritismo no Brasil, porque talvez Chico entendesse o quanto nós ainda precisamos exercitar o amor, o quanto ainda precisamos fazer a caridade. Então, quando o Evangelho nortear as nossas vidas, haverá paz, principalmente dentro de nós. Quando alguém desencarna por causa de uma doença, como essa pessoa chega no mundo espiritual? Nós já explicamos essa.
Aí tem as possibilidades: a doença foi natural ou provocada, a pessoa foi resignada ou revoltou-se, a enfermidade era física ou psíquica, houve um trauma psicológico, porque às vezes há um trauma psicológico. A quando que pode haver o trauma psicológico? Naquele exemplo que eu dei da pessoa que não tem uma perna. Trauma psicológico pode fazer ela chegar com uma perna só lá no plano espiritual. Programação ou falta de autoconhecimento, nós também já explicamos. Por que mudar é tão difícil? Por isso daqui, ó. Gera desconforto. Vou explicar. A nossa mente, ela trabalha para nos proteger. Ponto. Toda vez que nós fazemos uma mudança na nossa vida, essa mudança gera uma coisa chamada instabilidade emocional. Como a nossa mente não quer instabilidade e sim estabilidade, ela nos impulsiona a ficar como está. É o popular empurrando com a barriga. Você vê, por exemplo, casamentos que de fato já não existem mais. Ou seja, as pessoas não se amam. E por que não acaba? Porque separar vai dar trabalho, dividir essa herança. O que as pessoas vão falar? E se eu não arrumar outra pessoa? E se eu não conseguir ficar sozinho? E o cartão de crédito que eu tenho sem limite? Muita instabilidade. Vou ficar quieto. Aí eu aguento e arrumo um amante. As pessoas acham mais fácil fazer isso, porque isso não gera instabilidade, gera emoção, não instabilidade. Então por que é difícil mudar? Porque gera desconforto, porque mexe com a nossa acomodação, porque nos expõe a novos riscos, e porque, essa frase não é minha, essa última frase é do Dr. Inácio Ferreira, quando perguntaram a ele, por que é tão difícil fazer as coisas diferentes? Ele respondeu: temos em nós mais passado do que presente. O que você tem a seu favor? A sua boa vontade de estar tentando hoje. E o que você tem contra você? Todo o resto. Daqui para trás pesa tudo contra. Acomodação, erro, tudo que inquiriaria. Você só tem hoje a seu favor. Por isso que é tão difícil mudar. Sim? Eu posso pedir para casar com a mesma pessoa numa outra encarnação? Meus irmãos, quem são vocês? Quem que pediria isso? É que eu dei uma bronca. Vocês não sabem. Vocês não sabem, eu dei uma bronca. Eu fiz essa palestra em Rio Preto há 3 semanas atrás, e eu fiz essa mesma pergunta. A minha esposa lá no fundo, eu. Aí hoje eu falei para ela, não vai gritar, eu sei que você quer, né? Vamos ver se é possível, mas não precisa tornar isso público, né? Brincadeiras à parte, isso aqui vai depender de muita coisa, né? De uma programação reencarnatória, dos débitos de um, dos débitos de outro, da missão de um, da missão de outro, assim por diante. Eu aproveito para lembrar uma história que está no livro Respire e Conte até 10. Ó, como que a coisa é complicada. O cara estava desencarnado. Ele chegou lá no departamento de reencarnação e disse: olha, apressa a minha reencarnação, eu tenho que voltar. O cara falou: mas por que você está com tanta pressa? A minha esposa já reencarnou, é uma menina de 4 anos, e eu preciso reencarnar logo para casar com ela de novo. Mas por quê? Eu, nessa última encarnação, fui um péssimo marido. Eu fiz ela sofrer demais, mas eu fui um desastre como marido. Eu tenho um karma com ela, preciso reencarnar para casar com ela de novo. E aí o Espírito disse assim: e quem disse que você vai reencarnar e casar com ela? Ele disse: mas eu não vou? Não. Sim, mas eu tenho um karma com ela. Sim, o senhor tem um karma com ela, mas ela não tem com o senhor. Nós não íamos fazer ela aguentar o senhor outra encarnação, com tudo que ela sofreu na última. Então, às vezes, o nosso karma é só com a nossa consciência, porque o outro se libera, o outro vai embora. Às vezes o karma que você tem com a sua esposa, você vai pagar com outra. Com qual? Aquela que te amava, que você achava um dragão. Ela que vai vir casar com você. E aí você vai, entendeu? Como é que é? Gente, é assim, ó, na vida, deixa eu fazer essa explicação. Na vida a gente precisa ter bom senso. Caminho do meio, já dizia Buda. Eu me lembro de um orador muito famoso, que foi fazer uma palestra, e ele se preparou bem. Ele esperava um público de 500 pessoas. Chegou lá, tinha uma pessoa só uma pessoa. Ele disse: nossa gente, e agora?
Eu faço ou não faço a palestra? Já sei, vou perguntar para o homem. Era um homem? Ele disse: meu senhor, eu vim aqui para falar para 500 pessoas. Só tem o senhor aqui. Se o senhor estivesse no meu lugar, o senhor fazia ou não fazia a palestra? O homem era simples, do interior, morava em Promissão. Aí o homem disse assim: olha, doutor, eu não entendo muito dessas coisas não, mas se eu tivesse no galinheiro lá de casa e só tivesse uma galinha, eu dava milho para ela. O cara: captei a sua mensagem, entendi, vou fazer a palestra. E fez a palestra filosófica, científica, 2h30. Quando ele terminou: então, o senhor gostou? Ele disse: bem, como eu falei para o senhor, eu não entendo muito dessas coisas, e se eu fosse lá no galinheiro de casa e só tivesse uma galinha, eu dava milho para ela, mas não dava o saco todo. Caminho do meio, caminho do meio. Bom, tirante a Carla e a Alice, não sei mais quem faria isso. Vamos em frente. Muito bem. Nós temos mais uns 10 minutos só de palestras, 10, 15 minutos. Eu gostaria rapidamente de dar uma fundamentação para a minha exposição. E nada melhor do que André Luiz. Nesta parte final da minha exposição, nós deixamos André Luiz responder. O meu objetivo nesse final da palestra é dizer que tudo o que nós estamos colocando aqui tem uma base, tem uma fundamentação. Nós não chegamos aqui falando essas coisas como se fossem coisas da nossa cabeça. Então vamos pensar. Pergunta: é verdade que no mundo dos espíritos existem os chamados portais dimensionais? O que é o portal dimensional? Dr. Klaus fala sobre isso. Seria uma zona de contato entre dois universos. Seriam portas de entrada de uma dimensão para outra dimensão. Porque além de nós termos várias dimensões, nós também temos as subdimensões. Então a pergunta é: existe mesmo os chamados portais dimensionais? Nós vamos encontrar um diálogo que está no livro Libertação, na página 60, onde a pessoa diz assim: ao terminares a fase essencial de tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Ele não usou a mesma palavra, campos de saída, portais dimensionais. André Luiz respondendo. Pergunta: é verdade que após a morte do corpo não encontraremos um mundo espiritual muito diferente do orbe terrestre? Nosso Lar, páginas 52 e 53, André Luiz. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo processo evolutivo implica gradação. Pergunta: é verdade que mesmo no mundo espiritual teremos a necessidade de nos alimentarmos? Resposta: Os Mensageiros, André Luiz, página 263. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. O que André Luiz está dizendo aqui? Que lá tem que comer. Então às vezes a gente diz as coisas, a gente diz assim: olha, espírito come, espírito dorme, espírito faz sexo. A pessoa, da onde que ele tirou aquilo? De André Luiz. É André Luiz que está dizendo. Se vocês têm dúvida sobre o sexo, leiam um livro do Ranieri, onde ele fala do vale do sexo. Fala tudo isso e muito mais. Ora, pensemos. Se eu disse que existem várias dimensões espirituais, é óbvio que aonde estão os espíritos superiores, não há mais a necessidade de alimento, não há mais a necessidade de dormir, e muito menos a necessidade de sexo. Naturalmente, esses espíritos se alimentam do próprio fluido cósmico universal. Então, se eu perguntar assim:
No plano espiritual, os espíritos ainda têm a necessidade de comer? Depende de qual plano espiritual estou falando, certo? Para não ficar dúvida. É verdade que no mundo dos espíritos também existem prisões como na terra? André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, página 62. Irmã Zenóbia, é um diálogo. Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentaram fugir. Fugir de onde? Onde é que tem cela? Prisão. Casa tem cela? Prisão. André Luiz confirmou o que nós dissemos. É verdade que no mundo dos espíritos pode ocorrer lutas armadas entre o bem e o mal? É verdade que lá tem arma? Nosso Lar, página 67. Foi dada a ordem para ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade, para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Gente, eles deram tiro, não mataram, é verdade. Foi dada a ordem para a emissão de dardos magnéticos. Então tem sim luta armada. Pergunta: é verdade que o nosso pensamento viciado pode adoecer o corpo astral e o corpo físico? Resposta: André Luiz, Entre a Terra e o Céu, página 127. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. E agora nós vamos encerrar com uma frase para nossa reflexão. Agora nós estamos perto do final. Aos meus olhos, sou apenas um menino brincando à beira-mar, no momento encontrando uma pedra diferente de outras, ou uma concha mais bonita que a habitual, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente por ser descoberto à minha frente. Ou seja, exatamente é esta condição que nós ocupamos hoje. Quem disse essa frase foi Isaac Newton, quando estava elogiando o seu trabalho. Ele disse exatamente isso. Ele estava querendo dizer assim: olha, eu não descobri tanta coisa, eu me considero um menino brincando na beira da praia. O que eu tenho para descobrir é o oceano. É mais ou menos igual a nós. Nós somos crianças brincando de conhecer o mundo espiritual. No entanto, quando falamos em amor, a situação ainda é pior. Nós estamos engatinhando, na melhor das hipóteses, estamos dando os primeiros passos na busca desse sentimento mais sublime chamado amor. Por isso, nós desejamos encerrar a nossa fala de hoje com uma mensagem que destaca uma palavra: exercício. O livro, por várias vezes, ele usa esta palavra, exercício. É verdade, nós ainda não sabemos amar. É verdade, ainda somos criaturas egoístas e orgulhosas, salvo uma ou outra exceção. É verdade, o nosso pensamento ainda é demasiadamente viciado naquilo que não constrói, naquilo que não edifica, naquilo que não traz o bem. No entanto, tendo esta informação, que eu me esforce no exercício diário para aprender a amar, que eu me exercite todos os dias para tentar ser uma pessoa melhor, e eu vou conseguir, e nós iremos conseguir, porque somente nos exercitando todos os dias, administrando os nossos pensamentos, contendo os nossos impulsos, lidando com sabedoria com as nossas emoções, é que nós seremos pessoas pacíficas, e na condição de pessoas pacíficas poderemos pacificar o que está à nossa volta.
as pessoas que convivem conosco. Poderemos pacificar o nosso ambiente doméstico, poderemos pacificar o ambiente do centro, poderemos pacificar a nossa relação familiar, porque seremos instrumentos da divindade, pacificando onde quer que estejamos. Com essa proposta, eu espero que aqueles que venham a adquirir o livro não só gostem, não só aprendam, mas principalmente possam, no dia a dia, na lida diária, exercitar esta afetividade, exercitar este amor, respirar, contar até 10, ser mais amável, ser mais gentil, ter mais paciência, porque não adianta termos o desejo de ajudarmos os espíritos, de desdobrarmos do corpo e projetarmos no astral, termos o desejo de curar, termos o desejo de sermos oradores famosos, se somos incapazes de um gesto de gentileza, se somos incapazes de domar as nossas más inclinações, como asseverou o codificador. Por fim, lembrando Jung, que disse certa vez: mesmo que você estude, mesmo que você conheça muitas coisas, quando você estiver lidando com outro ser humano, é apenas você e o outro. Faça nesse momento a diferença com o seu amor, e que este amor nós possamos carregar para as nossas casas. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe.